Ela foi traída em silêncio por anos. Mas naquela noite, a amante entrou pela porta da frente. O que era fachada virou humilhação pública. E o silêncio dela acabou ali. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando. Marina sempre soube que o silêncio tinha um preço. Desde o dia em que se casou com Eduardo Almeida Brandão, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, ela aprendeu que as palavras, quando ditas no momento errado, podiam custar muito mais do que qualquer joia ou vestido de grife. A mansão onde vivia, no bairro dos Jardins, era um monumento à discrição calculada. Cada cômodo, cada móvel antigo, cada quadro nas paredes contava histórias de gerações que aprenderam a guardar segredos como quem guarda porcelana fina. Naquela sexta-feira de novembro, o calor típico da primavera paulistana tornava o ar mais pesado dentro da casa. Marina estava sentada no quarto, olhando pela janela para o jardim perfeitamente cuidado, onde jardineiros trabalhavam em silêncio. Ela segurava nas mãos um convite elegante, impresso em papel vergê de alta gramatura, com letras douradas em relevo. Era o convite para a festa de aniversário de seu sogro, Arnaldo Brandão, o patriarca da família, que completaria 75 anos. A celebração seria ali mesmo, na mansão que Marina chamava de lar há quase 8 anos. Seria uma noite grandiosa, como sempre eram os eventos da família Brandão. Mais de 200 convidados estavam esperados. Empresários, políticos, artistas, membros da alta sociedade paulistana. Todos viriam render homenagens ao homem que construíra um império a partir de uma pequena empresa de importação, transformando-a em um dos maiores conglomerados do país. Marina suspirou, dobrando cuidadosamente o convite. Ela sabia que aquela noite seria diferente das outras. Havia algo no ar, uma tensão que ela não conseguia nomear, mas que sentia na boca do estômago sempre que pensava na festa. Talvez fosse porque Eduardo andava mais distante que o normal. Talvez fosse pelos olhares que ela captava das cunhadas durante os almoços de domingo. Ou talvez fosse simplesmente porque ela estava cansada de fingir que tudo estava bem quando, na verdade, seu casamento era uma fachada bonita, escondendo paredes rachadas. Levantou-se e caminhou até o closet. Tinha escolhido um vestido elegante para a festa, um modelo midi em tom marfim, de corte clássico, com mangas compridas e discreto decote. Era bonito, mas sem extravagâncias. Marina sempre se vestia assim, de forma a não chamar muita atenção. Não era por falta de bom gosto ou recursos, mas sim por uma escolha consciente. Ela havia aprendido, ao longo dos anos, que mulheres na sua posição deveriam ser vistas, mas não notadas demais. Deveriam estar presentes, mas não ocupar muito espaço. Deveriam sorrir, mas não rir alto demais. O som de passos apressados no corredor a tirou dos pensamentos. Era Carmen, a governanta que trabalhava na casa há mais de 20 anos, desde antes mesmo do casamento de Marina. Carmen, Dona Carmen, como Marina sempre a chamava, era uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos num coque e um olhar que via muito mais do que deveria. Ela bateu delicadamente na porta antes de entrar. Dona Marina, a equipe de decoração chegou. Querem saber se a senhora tem alguma orientação específica para o arranjo das flores no salão principal. Marina assentiu, guardando o vestido de volta no closet. Vou descer agora, Dona Carmen. O senhor Eduardo já chegou? A governanta hesitou por um instante, tempo suficiente para Marina entender a resposta antes mesmo que as palavras fossem ditas. O senhor Eduardo ligou há pouco. Disse que está resolvendo alguns assuntos na empresa e chegará mais tarde, já para se arrumar para a festa. Claro, Marina respondeu, mantendo a voz firme, como sempre. Carmen a olhou com aquela expressão maternal que às vezes escapava de sua postura profissional. Dona Marina, se a senhora precisar de qualquer coisa... Estou bem, Dona Carmen. Marina interrompeu suavemente. Vamos ver essas flores. Descendo a escada de mármore que levava ao andar térreo, Marina permitiu-se um momento de fraqueza. Apoiou a mão no corrimão de mogno e respirou fundo. Ela sabia onde Eduardo estava, ou melhor, com quem ele estava.
Valentina Moraes não era exatamente um segredo bem guardado. Era uma modelo e influenciadora digital que havia feito nome nos últimos anos, conhecida tanto por sua beleza quanto por sua capacidade de aparecer sempre nos lugares certos, com as pessoas certas. Marina descobrira sobre o caso há 6 meses. Não por flagrante, não por confissão. Descobrira da pior forma possível, através de um comentário sussurrado entre 2 amigas durante um chá beneficente. Elas não sabiam que Marina estava logo atrás, separada apenas por um biombo. As palavras foram como facas. Coitada da Marina. Tão discreta, tão certinha. E o Eduardo desfilando com aquela Valentina por aí como se fosse solteiro. Dizem que ele vai até levá-la na festa do sogro. Você acredita? Na própria casa. Pois é, a outra respondeu. Mas o que a Marina pode fazer? Ela depende da família dele. Não tem carreira, não tem nada que seja só dela. E com a família Brandão, você sabe como é. Aparências são tudo. Marina não se mexeu. Ficou ali, atrás do biombo, com a xícara de chá tremendo em suas mãos, enquanto as 2 mulheres continuavam a dissecar sua vida, como se discutissem o clima. Quando finalmente conseguiu se mover, saiu pela porta lateral evitando qualquer encontro. Chegou em casa e subiu direto para o quarto. Não chorou, não gritou. Apenas sentou-se na beirada da cama e ficou ali, olhando para as próprias mãos, por horas. Naquela noite, quando Eduardo chegou em casa, ela não disse nada. Ele jantou, comentou sobre o dia na empresa, reclamou do trânsito e foi dormir. Marina ficou acordada ao seu lado, ouvindo sua respiração tranquila, e percebeu que ele nem ao menos tinha consciência do absurdo que estava vivendo. Para ele, aquilo era normal, aceitável, parte do que significava ser um homem da sua posição. Nos meses seguintes, Marina manteve a rotina. Acordava, tomava café, administrava a casa, participava de eventos beneficentes, jantava com a família nos domingos, dormia ao lado de um estranho. Mas algo dentro dela estava mudando. Era sutil, quase imperceptível, como uma rachadura fina em um vaso de cristal. Ainda não havia quebrado, mas estava lá, crescendo silenciosamente. O salão principal da mansão estava sendo transformado. Dezenas de pessoas trabalhavam na decoração. Floristas arranjando enormes vasos com rosas brancas e lírios, técnicos instalando sistema de som e iluminação, equipe do buffet organizando as mesas. Marina caminhou entre eles com a postura ereta e o sorriso polido que aprendera a carregar como um acessório. Ficou lindo, Dona Marina, comentou a decoradora, uma mulher animada chamada Patrícia. O Sr. Arnaldo vai adorar. Tudo branco e dourado, como a senhora pediu. Clássico e elegante. Perfeito, Marina respondeu. E a mesa principal? Já definiram os lugares? Sim, senhora. O Sr. Arnaldo ao centro, é claro. A senhora Adelaide ao lado direito dele. Do lado esquerdo, o Sr. Eduardo e a senhora. As demais famílias distribuídas conforme a lista que recebemos. Marina assentiu, mas uma sensação estranha a percorreu. Ela sabia que aquela lista não refletia a verdadeira configuração da noite. Sabia, por um comentário casual da cunhada Isabel na semana anterior, que Eduardo havia solicitado um lugar adicional à mesa principal. Para uma convidada especial, ele dissera. Isabel contara isso com um meio sorriso, testando a reação de Marina. Ela não dera o prazer de demonstrar qualquer emoção. As horas passaram em preparativos. Marina supervisionou cada detalhe com a precisão de quem sabe que tudo precisa ser impecável. Não por vaidade, mas porque qualquer falha seria atribuída a ela, a anfitriã. Perto das 4 da tarde, subiu para se arrumar. Tomou um longo banho tentando relaxar os músculos tensos. Fez as unhas, ajeitou os cabelos num penteado elegante e discreto. Aplicou a maquiagem com cuidado, suficiente para parecer bem, mas não o bastante para parecer que estava tentando chamar atenção. Quando vestiu o vestido marfim, olhou-se no espelho. A mulher que a encarava de volta era bonita, elegante, perfeitamente adequada ao papel que deveria desempenhar. Mas havia algo em seus olhos que não estava ali antes. Uma dureza, uma determinação. Ou talvez fosse apenas cansaço.
Eduardo chegou às 6, 2 horas antes do início da festa. Entrou no quarto como um furacão controlado, já irritado com alguma coisa relacionada ao trabalho. Mal olhou para Marina enquanto se despiu e entrou no chuveiro. Ela ficou sentada na poltrona do quarto, folheando uma revista que não estava realmente lendo, apenas esperando. Quando ele saiu do banheiro enrolado numa toalha, finalmente anotou. Ficou bonito o vestido, comentou distraidamente, abrindo o closet para escolher o terno. Obrigada. Você vai usar o azul marinho? Sim. É o preferido do meu pai. Eles trocaram essas pequenas formalidades como dois estranhos educados dividindo um elevador. Marina observou o marido se vestir com a mesma atenção com que se observa uma peça de teatro da qual já se sabe o final. Eduardo era um homem bonito, admitia ela. Alto, cabelos escuros sempre bem penteados, porte atlético mantido com treinos regulares. Tinha o charme natural dos homens acostumados a conseguir o que querem, e era exatamente essa certeza que tornava tudo mais insuportável. Marina, sobre a festa, Eduardo começou, ajustando a gravata. Vão ter alguns convidados que talvez você não conheça. Gente do meio empresarial novo, sabe como é. Meu pai quer estreitar relações com essa geração mais jovem de empreendedores. Entendo. Uma pessoa, em específico, ele continuou, evitando olhar diretamente para ela. A Valentina Moraes vai estar presente. É influenciadora digital, tem milhões de seguidores. Meu pai acha interessante ter esse tipo de presença na festa. Cobertura nas redes sociais, essas coisas. O silêncio que se seguiu foi denso. Marina não se mexeu, não piscou. Apenas olhou para o marido, esperando que ele tivesse a decência de reconhecer o absurdo do que estava dizendo. Mas Eduardo apenas terminou de ajustar a gravata e se virou para pegar os sapatos. Você está bem com isso? Ele perguntou num tom que deixava claro que a resposta não importava realmente. Marina poderia ter dito muitas coisas naquele momento. Poderia ter gritado, chorado, atirado algo nele. Poderia ter exigido respeito, dignidade, verdade. Mas 8 anos de treinamento silencioso falaram mais alto. Ela se levantou, alisou o vestido e caminhou até a porta. Preciso verificar se tudo está pronto. Os primeiros convidados devem estar chegando em breve. Marina, ele a chamou quando ela já estava na porta. É só uma festa, não precisa fazer drama. Ela parou, mas não se virou. Não vou fazer drama, Eduardo, nunca faço. E foi exatamente naquele momento, com a mão na maçaneta da porta, que Marina sentiu algo se romper definitivamente dentro dela. Não era raiva, não era tristeza. Era uma clareza fria e absoluta. Ela havia passado 8 anos sendo invisível, sendo conveniente, sendo tudo o que esperavam que ela fosse. E naquela noite, enquanto se preparava para receber a amante do marido em sua própria casa, sob o pretexto de estratégia empresarial, Marina decidiu que o silêncio tinha cobrado o suficiente. Desceu as escadas com a postura ereta e o sorriso ensaiado. O salão estava impecável, iluminado por lustres de cristal que lançavam reflexos dourados nas paredes. As mesas estavam postas, com louças finas e arranjos florais perfeitos. A equipe do buffet circulava com bandejas de canapés e taças de champanhe. Tudo estava exatamente como deveria estar para uma celebração da família Brandão. Os primeiros convidados começaram a chegar. Marina os recebeu com a cordialidade de sempre, cumprimentando cada um, lembrando-se de nomes, perguntando sobre filhos e netos. Ela era boa nisso. Havia se tornado uma especialista em fazer as pessoas se sentirem vistas, enquanto ela própria permanecia na penumbra confortável da discrição. Adelaide, a sogra de Marina, chegou acompanhada pelo marido. Era uma mulher elegante, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados, usando um vestido de festa em tom champanhe. Ela abraçou Marina com o afeto controlado típico da família. Está tudo lindo, querida. Você tem mesmo um talento para essas coisas. Fico feliz que tenha gostado, sogra. Hoje é uma noite especial para o Sr. Arnaldo. Arnaldo Brandão era um homem de presença marcante, alto, cabelos completamente brancos, olhos azuis penetrantes que pareciam avaliar tudo e todos. Ele cumprimentou Marina com um aceno de cabeça e um meio sorriso. Nunca havia sido especialmente caloroso com ela, mas tampouco fora hostil.
Marina era para ele uma peça adequada na vida do filho. Discreta, de boa família, educada. Tudo o que se esperava de uma esposa Brandão. À medida que o salão se enchia, Marina circulava entre os grupos, sempre atenta, sempre presente, sempre invisível. Conversava sobre caridade com as senhoras da sociedade, sobre negócios com os empresários, sobre arte com os colecionadores. Era uma performance que ela dominava. Foi então que Valentina Moraes chegou. Marina a viu antes mesmo de ela entrar no salão. O burburinho começou no hall de entrada, aquele tipo de agitação que acontece quando alguém importante aparece. E então, ela estava ali, atravessando as portas duplas, como se estivesse numa passarela. O vestido vermelho que usava era mais do que ousado, era provocativo, curto, justo, com um decote que desafiava a gravidade. Os saltos altíssimos faziam suas pernas parecerem infinitas. O cabelo loiro caía em ondas perfeitas sobre os ombros. Ela era objetivamente deslumbrante, mas não foi a beleza de Valentina que fez Marina sentir o estômago revirar. Foi a forma como ela entrou, confiante e proprietária, como se aquela casa, aquela festa, aquelas pessoas, tudo fosse seu por direito. E foi principalmente a forma como Eduardo se aproximou dela, com um sorriso que Marina não via há anos, e a guiou pelo braço até o centro do salão. Os olhares se voltaram. Alguns com curiosidade, outros com escândalo mal disfarçado, muitos com aquela expressão de quem está presenciando algo inapropriado, mas não pode desviar os olhos. Marina ficou onde estava, ao lado de um grupo de senhoras que de repente se calaram, todas olhando para ela, esperando sua reação. Foi Helena, a tia favorita de Marina, irmã mais nova de sua mãe falecida, quem quebrou o silêncio constrangedor. Helena tinha vindo de Belo Horizonte especialmente para a festa. Era uma mulher de 60 anos, vibrante e direta, que nunca se encaixara muito bem nos círculos formais da alta sociedade. Marina, querida, Helena disse em voz alta o suficiente para ser ouvida. Você não vai me apresentar aos outros convidados? Estou morrendo de vontade de conhecer os primos do Eduardo que você tanto fala. Era uma saída elegante, uma distração proposital. Marina agarrou-se a ela como uma tábua de salvação. Claro, tia Helena. Venha, vou apresentá-la a todos. Enquanto circulavam pelo salão, Helena segurou o braço de Marina com firmeza. Aquela mulher de vermelho é quem eu acho que é, ela sussurrou. Marina apenas assentiu, mantendo o sorriso no rosto. E você vai ficar aí quieta, deixando essa situação acontecer? O que você quer que eu faça, tia? Fazer uma cena? Expulsar uma convidada na festa de aniversário do meu sogro? Helena apertou o braço da sobrinha. Quero que você lembre que é dona desta casa, que tem direitos, que merece respeito. Mas naquele momento, Marina não se sentia dona de nada. Sentia-se como uma convidada na própria vida, assistindo de camarote enquanto outra mulher ocupava seu lugar. E o pior de tudo era que ninguém parecia achar aquilo errado o suficiente para fazer algo a respeito. A festa continuou. O jantar foi servido. Marina e Eduardo sentaram-se à mesa principal como planejado. Valentina foi colocada em uma mesa próxima, com outros convidados jovens e influentes. Durante toda a refeição, Marina sentiu os olhares indo e vindo entre ela e a outra mulher. Era como estar em um ringue, com todos esperando para ver quem daria o primeiro golpe. Mas Marina comia em silêncio, sorria quando apropriado, participava das conversas quando necessário. Estava cumprindo seu papel perfeitamente, como sempre. Foi só quando levantou os olhos e encontrou o olhar de Valentina do outro lado do salão que algo mudou. A outra mulher a encarou com um misto de desafio e desdém. Não havia ali nenhum constrangimento, nenhuma vergonha, apenas uma certeza arrogante de que ela havia vencido, de que Marina era apenas um obstáculo facilmente ignorável. E foi naquele momento, sob o brilho dos lustres de cristal, cercada por 200 pessoas que fingiam não ver o óbvio, que Marina decidiu que não seria mais invisível. Não sabia ainda como ou quando, mas sabia que naquela noite algo iria mudar. Teria que mudar. Porque o silêncio, ela finalmente entendeu, não era proteção. Era prisão. E ela estava cansada de ser prisioneira,
Na própria vida. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. A música começou a tocar mais alta após o jantar. Uma banda contratada especialmente para a ocasião executava clássicos da música brasileira, aquelas canções que a geração de Arnaldo Brandão apreciava. Casais começaram a se mover em direção à pista de dança improvisada no centro do salão. Marina observava tudo de sua posição na mesa principal, ainda sentada, enquanto Eduardo conversava animadamente com um grupo de empresários a alguns metros à frente. Valentina havia se levantado de sua mesa e agora circulava pelo salão como se fosse a anfitriã da noite. Parava para tirar fotos com alguns convidados, postava stories em seu celular, ria alto demais, tocava o braço das pessoas com uma intimidade que não havia conquistado. Marina notou como algumas das senhoras mais velhas franziam o senho ao observá-la, mas ninguém dizia nada. Afinal, ela era convidada do aniversariante, ou pelo menos era isso que todos fingiram acreditar. Rafael, primo de Eduardo e filho da tia Adelaide, aproximou-se da mesa onde Marina ainda estava sentada. Ele tinha 35 anos, era advogado da empresa da família e sempre fora gentil com Marina. Não tinham uma relação próxima, mas havia um respeito mútuo ali. Marina, você está bem? Ele perguntou baixinho, puxando uma cadeira para sentar ao seu lado. Sei que essa situação deve estar sendo difícil para você. Marina olhou para ele, surpresa com a franqueza. A maioria das pessoas fingia não ver nada de errado acontecendo. Estou aqui, Rafael, cumprindo meu papel. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos escuros. Isso não está certo. Você sabe disso, né? O que o Eduardo está fazendo é desrespeitoso. Com você, com a família, com todo mundo aqui. E o que você sugere que eu faça? Marina perguntou, sua voz baixa, mas carregada de uma amargura que ela não conseguiu esconder. Fazer uma cena? Brigar com meu marido na frente de 200 pessoas no aniversário do sogro? Não estou sugerindo que você faça uma cena, Rafael respondeu calmamente. Mas também não acho que você deveria simplesmente aceitar isso. Você tem direitos, Marina. Você é a esposa dele. É nora do meu tio. Tem um lugar nessa família que deveria ser respeitado. Marina sentiu os olhos arderem, mas piscou rapidamente para afastar qualquer sinal de lágrimas. Há quanto tempo você sabe? Ela perguntou. Rafael hesitou. Sobre o caso? Uns 4 meses, talvez. Ouvi conversas no escritório. Você sabe como é, as pessoas falam. E ninguém achou que deveria me contar. Não era minha posição, Marina. Mas agora, vendo isso acontecer aqui, na sua casa, na frente de todo mundo, ele balançou a cabeça. Isso passou de todos os limites. Antes que Marina pudesse responder, Helena apareceu ao lado deles. A tia estava com uma expressão determinada no rosto. Marina, querida, preciso falar com você. Agora. Helena praticamente arrastou Marina para um dos corredores laterais, longe dos olhares curiosos dos convidados. Rafael as seguiu alguns passos atrás. Quando estavam em um espaço mais reservado, próximo à biblioteca, Helena segurou os 2 braços de Marina e a olhou diretamente nos olhos. Sobrinha, me escuta bem. Eu não criei você para ser capacho de homem nenhum. Sua mãe, que Deus a tenha, ficaria horrorizada com o que está acontecendo aqui hoje. Tia, por favor, Marina começou, mas Helena a interrompeu. Não, você vai me ouvir. Sei que você foi criada para ser uma boa esposa, para manter a paz, para não fazer ondas. Mas isso ela gesticulou vagamente na direção do salão. Isso não é paz, é humilhação. E você não merece isso. O que você quer que eu faça? Marina perguntou, e pela primeira vez naquela noite sua voz tremeu de verdade. Não tenho escolha. Não tenho carreira própria. Dependo financeiramente da família dele. Essa casa está no nome dos Brandão. Se eu brigar, se eu causar problemas, vou perder tudo. Rafael, que havia ficado em silêncio até então, falou. Na verdade, Marina, você não vai perder tudo. E acho que há algo que você deveria saber. Marina e Helena olharam para ele. Sobre o quê? Rafael olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. Sobre esta casa.
Você sabe como ficou a questão da propriedade quando você e Eduardo se casaram? Marina franziu a testa. Sempre assumi que era da família, uma das propriedades do Império Brandão. Não exatamente, Rafael explicou. Meu tio Arnaldo deu esta mansão como presente de casamento. Está registrada em cartório no nome de vocês dois, mas tem uma cláusula que a maioria das pessoas não sabe. Em caso de separação, a propriedade fica com a parte inocente. Foi uma forma que meu tio encontrou de garantir que Eduardo levasse o casamento a sério, que cuidasse da esposa. Ele queria que o filho tivesse responsabilidade. Marina sentiu o chão se mover sob seus pés. Você está dizendo que esta casa pode ser minha? Se você conseguir provar que está sendo traída, que está sendo desrespeitada, sim. A casa seria sua. Eu li o contrato quando comecei a trabalhar no jurídico da família. É um documento sólido. Helena soltou uma exclamação de surpresa. Arnaldo fez isso. Não imaginei que o velho tinha esse lado. Marina encostou-se na parede, tentando processar a informação. Durante 8 anos ela havia vivido ali, achando que era uma hóspede tolerada, que sua presença dependia da boa vontade dos Brandão. E agora descobria que tinha direitos, que tinha uma posição legal que ninguém havia se dado ao trabalho de explicar para ela. Por que ninguém nunca me contou isso? Ela perguntou, olhando para Rafael. Ele deu de ombros, constrangido. Provavelmente porque ninguém achava que seria necessário. Eduardo deveria ter te contado, mas imagino que ele preferiu deixar você no escuro. Mais fácil controlar alguém que acha que não tem opções. O som de passos apressados os interrompeu. Era Carmen, a governanta, com uma expressão preocupada no rosto. Dona Marina, desculpe interromper, mas acho melhor. A senhora voltar ao salão. Está acontecendo uma situação. Que tipo de situação? Marina perguntou, já sentindo o coração acelerar. Carmen olhou para Helena e Rafael antes de responder. A moça de vermelho, aquela Valentina, ela está causando um certo alvoroço. Está tirando fotos com o senhor Eduardo, postando nas redes sociais, dizendo para os seguidores que está na festa do sogro. As pessoas estão comentando, estão percebendo que é a casa da senhora. E tem gente começando a fazer perguntas inconvenientes. Os três trocaram olhares. Marina sentiu algo endurecer dentro dela. Não era mais apenas uma humilhação privada que ela poderia engolir e esquecer. Estava se tornando pública, documentada, espalhada para milhões de pessoas nas redes sociais. Valentina não estava apenas reivindicando Eduardo, estava reivindicando o lugar de Marina na família, na sociedade, na própria casa. Vamos voltar, Marina disse, sua voz mais firme do que se sentia. E vamos ver o que está acontecendo. Os 4 voltaram ao salão principal. A festa continuava, mas havia uma nova energia no ar. Grupos de convidados, especialmente os mais jovens, estavam olhando para seus celulares e cochichando entre si. Marina viu Isabel, sua cunhada, segurando o telefone com uma expressão que misturava choque e uma satisfação maliciosa. Quando Isabel percebeu que Marina estava olhando, desviou os olhos rapidamente. No centro do salão, próximo à mesa de doces, Valentina estava com Eduardo e um grupo de pessoas, todos sorrindo para a câmera do celular dela. Ela falava animadamente, claramente gravando um vídeo para suas redes sociais. Gente, que festa incrível, né? Valentina dizia para a câmera, sua voz alta e animada. Estou aqui celebrando o aniversário do querido Arnaldo Brandão, junto com toda essa família maravilhosa. Vocês não imaginam como é estar em uma mansão dessas, com toda essa história. Marina parou, a alguns metros de distância, observando. Sentiu Helena se posicionar ao seu lado, em um gesto silencioso de apoio. Rafael estava logo atrás delas. Eduardo parecia totalmente confortável com a situação. Ria, posava para as fotos, fazia comentários. Não havia nenhum sinal de constrangimento ou consciência de que estava fazendo algo errado. Para ele, aparentemente, aquilo era perfeitamente normal. Foi quando Valentina se virou e viu Marina. Por um segundo, algo passou pelo rosto da outra mulher. Não era exatamente culpa, mas talvez um reconhecimento de que havia ultrapassado alguma linha invisível. Mas então ela sorriu. Aquele sorriso confiante e provocador,
e caminhou diretamente em direção a Marina. Marina! Valentina exclamou como se fossem velhas amigas. Sua casa é absolutamente linda. Estava justamente comentando com o Eduardo sobre quantas histórias essas paredes devem ter, não é mesmo? O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos os convidados próximos pararam o que estavam fazendo e viraram a atenção para a cena que estava se desenrolando. Marina podia sentir dezenas de olhos sobre ela, esperando para ver como ela reagiria. Obrigada, Marina respondeu, sua voz educada, mas fria. É uma casa com muita história mesmo. História de família. A ênfase na última palavra não passou despercebida. Valentina piscou, mas manteve o sorriso. Claro, claro. E que família incrível! O Eduardo estava me contando sobre todas as tradições dos Brandão. Que interessante, Marina disse. Meu marido compartilhando histórias de família com você. O ar ficou ainda mais tenso. Eduardo, que até então havia ficado onde estava, finalmente se aproximou. Tinha uma expressão irritada no rosto. Marina, não precisa ser grosseira com nossa convidada. Nossa convidada? Marina repetiu. E havia algo na forma como ela disse as palavras que fez Eduardo dar um passo atrás involuntariamente. Interessante você usar o plural, Eduardo. Porque eu não me lembro de ter sido consultada sobre essa convidada específica. Valentina soltou uma risada forçada. Nossa, que clima pesado. Era só um elogio à casa, gente. Não precisa ficar assim. Foi quando Helena deu um passo à frente. Posso fazer uma pergunta, querida? Ela disse olhando para Valentina com uma expressão que era tudo menos amigável. Você sabe quem é a dona desta casa? Valentina piscou, surpresa com a intervenção. Bem, é a mansão da família Brandão, não é? Não exatamente, Helena continuou. Esta casa foi um presente de casamento. Pertence legalmente à minha sobrinha Marina e ao marido dela. E como esposa, Marina tem todo o direito de decidir quem é bem-vindo aqui e quem não é. Eduardo ficou vermelho. Tia Helena, com todo respeito, mas você não tem nada a ver com isso. Tenho sim, Helena retrucou. Tenho tudo a ver com isso quando vejo minha sobrinha sendo desrespeitada na própria casa. E não sou só eu que estou vendo isso. Ela gesticulou para o salão ao redor. Marina olhou e percebeu que tinham, de fato, atraído uma plateia considerável. Arnaldo e Adelaide estavam do outro lado do salão observando com expressões sérias. Outros membros da família, amigos, conhecidos, todos estavam assistindo. Rafael também se aproximou, posicionando-se ao lado de Marina. Eduardo, primo, acho melhor você repensar o que está acontecendo aqui. Isso não está certo, e você sabe disso. Eduardo olhou ao redor, percebendo pela primeira vez a dimensão da situação que havia criado. Vocês estão fazendo um escândalo por nada. A Valentina é uma convidada como qualquer outra. Mentira, uma voz firme cortou o ar. Era a Adelaide, a matriarca, que havia se aproximado silenciosamente. Ela não é uma convidada como qualquer outra, Eduardo, e você sabe muito bem disso. Você trouxe sua amante para a festa de aniversário do seu pai, na casa que divide com sua esposa, e esperava que todos fingíssemos que está tudo bem? O salão inteiro estava em silêncio agora. Até a banda havia parado de tocar. Eduardo abriu e fechou a boca, sem encontrar palavras. Valentina, que até então havia mantido uma postura confiante, começou a parecer desconfortável. Olha, Adelaide, eu não vim aqui para causar problemas, Valentina começou, mas a voz mais velha a cortou. Mas causou, querida. Causou muitos problemas. E não acho que você tenha sido completamente honesta consigo mesma sobre o tipo de situação em que se meteu. Marina observava tudo como se estivesse fora do próprio corpo. A família que sempre havia mantido as aparências a todo custo, que havia ensinado ela própria a engolir humilhações em nome da harmonia, estava finalmente reconhecendo publicamente o que vinha acontecendo. Mas havia algo na forma como isso estava se desenrolando que a incomodava. Não era por ela que estavam se manifestando, era pela reputação da família, pelo escândalo que poderia manchar o nome Brandão. Eduardo tentou recuperar o controle da situação. Mãe, pai, ele disse, olhando para Arnaldo que se aproximava. Isso é uma conversa particular. Não,
Precisamos discutir isso aqui, na frente de todos. Arnaldo Brandão parou ao lado da esposa. Seu rosto estava fechado, uma expressão que seus filhos conheciam bem e temiam. Por um longo momento, ele apenas olhou para Eduardo, depois para Valentina, depois para Marina. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas carregada de autoridade. Você está certo, Eduardo. É uma conversa particular. E deverias ter mantido particular desde o início, ao invés de trazer para dentro da nossa casa, na frente da nossa família e amigos, na noite da minha celebração. Eduardo baixou os olhos. Pai, eu... Não terminei de... falar, Arnaldo o interrompeu. Você desrespeitou sua esposa, desrespeitou sua mãe, desrespeitou a mim e, principalmente, desrespeitou a si mesmo. Criei meus filhos para terem caráter, Eduardo, e essa demonstração de hoje me faz questionar se consegui. O patriarca então se virou para Valentina. E quanto à senhora, acho melhor que se retire. Esta não é a sua casa, esta não é a sua família, e claramente você entendeu errado qual era seu papel aqui esta noite. Valentina ficou pálida. Seu Arnaldo, eu... Ela começou, mas ele ergueu a mão pedindo silêncio. Por favor, retire-se com dignidade. Já causou constrangimento. Suficiente. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Valentina, sentindo-se acuada e humilhada, fez algo desesperado. Pegou uma taça de vinho tinto da mesa ao lado e, antes que alguém pudesse reagir, jogou o conteúdo sobre o vestido marfim de Marina. O líquido vermelho escuro se espalhou pelo tecido claro como sangue. Marina ficou completamente imóvel, olhando para baixo, vendo o vinho manchar seu vestido, pingar no chão de mármore. O salão inteiro soltou uma exclamação coletiva de choque. Ops, Valentina disse com uma voz que tentava soar casual, mas tremia levemente. Foi um acidente, mas todos ali sabiam que não havia sido. Os olhares que haviam estado sobre Marina com pena, agora estavam sobre Valentina com horror. Aquilo havia ultrapassado todos os limites. Não era mais apenas uma questão de infidelidade ou desrespeito. Era agressão física, mesmo que simbólica. Marina levantou os olhos lentamente, olhando primeiro para o vestido manchado, depois para Valentina. E pela primeira vez naquela noite, pela primeira vez em 8 anos de casamento, Marina sentiu algo dentro dela se romper completamente. Não era mais tristeza, não era mais resignação. Era raiva, pura, cristalina, libertadora raiva. Você, Marina disse, sua voz baixa, mas clara como cristal. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida. O silêncio que se seguiu às palavras de Marina era tão denso que parecia sugar todo o ar do salão. Valentina tentou rir, uma risada nervosa e aguda que morreu rapidamente quando viu a expressão no rosto de Marina. Não havia mais submissão ali. Não havia mais a mulher discreta e silenciosa que todos conheciam. Havia algo diferente, algo que fez até mesmo Eduardo dar um passo atrás involuntariamente. Marina pegou um guardanapo da mesa mais próxima e começou a secar as manchas de vinho do vestido com movimentos calmos e deliberados. Cada gesto era controlado, preciso, como se ela estivesse executando uma coreografia ensaiada 1000 vezes. Quando terminou, dobrou o guardanapo com cuidado e o colocou sobre a mesa. Só então ela voltou a olhar para Valentina. Sabe o que é engraçado? Marina disse, sua voz suave, mas penetrante. Durante 8 anos eu engoli humilhações. Fingi que não via. Fingi que não sabia. Mantive a boca fechada porque me ensinaram que era isso que esposas boas faziam. Que manter a paz, manter as aparências, era mais importante do que ter dignidade. Marina, Eduardo começou, mas ela ergueu a mão, silenciando-o sem ao menos olhar em sua direção. Não, Eduardo, agora é minha vez de falar. Você teve 8 anos para falar comigo, para me respeitar, para me tratar como sua esposa. Escolheu não fazer isso. Então agora você vai me escutar. Ela se virou para Valentina novamente. E quanto a você, disse, caminhando lentamente em direção à outra mulher. Você pensou que podia entrar na minha casa, no meu casamento, na minha vida, e simplesmente tomar o que quisesse. Pensou que eu era fraca. Pensou que eu era invisível.
Pensou que eu não reagiria. Valentina tentou manter a postura arrogante, mas sua voz tremia quando respondeu. Olha, eu não queria causar problemas. Foi o Eduardo quem me convidou. Você só aceitou, Marina completou. Aceitou o convite para vir à minha casa. Aceitou posar ao lado do meu marido. Aceitou postar nas suas redes sociais para seus milhões de seguidores que estava aqui como se fosse parte desta família. E então, quando confrontada, tentou me humilhar jogando vinho no meu vestido. Eu já disse que foi um acidente. Foi? Marina inclinou a cabeça e havia algo quase perigoso na calma de sua voz. Porque vários convidados aqui gravaram, tudo em seus celulares. Tenho certeza de que os vídeos mostram claramente suas intenções. E imagino que, considerando sua presença nas redes sociais, você entende muito bem o que imagens virais podem fazer com uma reputação, não é? A cor fugiu do rosto de Valentina. Ela olhou ao redor, percebendo que, de fato, vários telefones ainda estavam levantados, gravando cada momento daquele confronto. O que antes parecia uma vantagem, sua influência digital, agora se transformava em uma arma contra ela. Helena se aproximou de Marina, colocando uma mão em seu ombro em gesto de apoio. E não é só isso. Querida, ela disse olhando para Valentina, você está numa propriedade privada, causando distúrbios, tendo atacado fisicamente a proprietária. Marina poderia muito bem chamar a polícia agora mesmo. Isso é ridículo. Eduardo explodiu, finalmente encontrando sua voz. Ninguém vai chamar polícia nenhuma. Isso aqui é um assunto de família. Então talvez devesse ter tratado como assunto de família desde o início, Eduardo, Arnaldo disse, sua voz cortante. Ao invés de transformar o aniversário do seu pai em um circo midiático. Adelaide se aproximou de Marina, examinando o vestido manchado. Querida, vamos subir para você trocar de roupa. Não precisa ficar aqui, com esse vestido estragado. Mas Marina balançou a cabeça. Não, sogra. Vou ficar exatamente como estou. Quero que todos vejam. Quero que todos se lembrem do que aconteceu aqui esta noite. Ela se virou para o salão inteiro, onde os convidados observavam em silêncio. Marina subiu os poucos degraus que levavam a uma área elevada próxima à janela, onde ficava um pequeno piano de cauda. De lá, tinha uma visão completa do salão e todos podiam vê-la claramente. Peço desculpas, ela começou, sua voz alta o suficiente para alcançar todos os cantos do salão. Peço desculpas porque esta era para ser uma noite de celebração, de alegria, de família, e acabou se transformando em algo bem diferente. Mas talvez, ela continuou, fosse necessário. Talvez fosse necessário que tudo isso acontecesse para que certas verdades finalmente viessem à luz. Marina, Eduardo tentou interrompê-la novamente, mas Rafael o segurou pelo braço. Deixa ela falar, primo, Rafael disse firmemente. Você já falou demais com suas atitudes. Agora é a vez dela. Marina continuou, olhando diretamente para os convidados. Durante anos vivi nesta casa como um fantasma. Estava aqui, mas não estava. Cumpria meus deveres, sorria nas horas certas, me vestia apropriadamente, comparecia aos eventos. Mas nunca fui realmente vista, nunca fui realmente ouvida. E pior, aceitei isso. Aceitei porque me disseram que era assim que as coisas funcionavam, que mulheres na minha posição deveriam ser discretas, deveriam fazer vista grossa, deveriam perdoar infinitamente. Alguns dos convidados começaram a olhar desconfortavelmente uns para os outros. Marina estava dizendo em voz alta coisas que muitos ali pensavam, mas nunca ousariam expressar. Mas hoje, Marina continuou, algo mudou. Não foi só o vinho no vestido. Foi a clareza de perceber que o silêncio que mantive não estava protegendo ninguém, não estava mantendo a paz, estava apenas permitindo que o desrespeito continuasse. Estava ensinando meu marido que ele podia fazer o que quisesse sem consequências. Estava ensinando ela apontou para Valentina, que ela podia invadir espaços que não eram dela e não haveria nenhuma reação. Valentina tentou se aproximar da saída, mas alguns convidados bloqueavam sutilmente o caminho. Ela estava presa ali, obrigada a ouvir,
obrigada a enfrentar as consequências de suas ações. Agora, Marina disse, sua voz ficando mais forte, quero que todos saibam algumas coisas. Primeiro, esta casa não é da família Brandão. Esta casa é minha. Foi um presente de casamento do Sr. Arnaldo, registrado em cartório com meu nome e o de Eduardo, com uma cláusula específica que, em caso de infidelidade comprovada, a propriedade fica integralmente comigo. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Eduardo ficou lívido. Arnaldo, por sua vez, assentiu levemente, confirmando as palavras da nora. Era claro que ele sabia que aquele momento chegaria eventualmente. Talvez até esperasse por ele. Segundo, Marina continuou, esses vídeos que estão sendo gravados agora, que mostram o ataque que sofri, que mostram a presença da amante do meu marido em minha própria casa, são provas mais do que suficientes para qualquer processo legal que eu decida iniciar. E acreditem, ela olhou diretamente para Eduardo. Vou iniciar. Eduardo tentou se aproximar, mas Rafael e outros membros da família o impediram. Ele estava sendo gradualmente isolado, percebendo que havia perdido o apoio mesmo daqueles que antes fingiam não ver seus erros. Terceiro, Marina disse, olhando agora para Valentina. Você que construiu uma carreira baseada em imagem e aparências, acabou de destruir sua própria reputação. Porque os vídeos que estão sendo feitos aqui esta noite vão circular. As pessoas vão ver você jogando vinho em uma esposa traída, na casa dela, durante uma festa de família. Vão ver sua arrogância, seu desrespeito, sua falta de caráter e vão julgar você da forma que você tanto teme ser julgada. Valentina finalmente perdeu a compostura. Você não pode fazer isso comigo. Você não sabe quem eu sou. Tenho milhões de seguidores, tenho contratos, Tinha, Marina corrigiu suavemente. Tinha tudo isso. Mas reputação, querida, é algo que se constrói com anos de trabalho e se destrói em segundos de estupidez. Você acabou de ter seus segundos de estupidez. Foi então que aconteceu algo inesperado. Uma das convidadas, uma senhora elegante de cerca de 60 anos, chamada Beatriz Mendes, proprietária de uma das maiores agências de publicidade de São Paulo, levantou-se de sua mesa e caminhou até ficar próxima a Valentina. Senhorita Moraes, Beatriz disse, sua voz clara e profissional. Minha agência representa várias das marcas com as quais você tem contratos. Ou melhor, tinha. Porque posso garantir que depois do que presenciei aqui esta noite e depois que os vídeos circularem, nenhuma dessas marcas vai querer associar sua imagem à sua. Comportamento inadequado, falta de ética, envolvimento em escândalos familiares, ela listou metodicamente. Tudo isso vai contra os valores que nossos clientes defendem. Valentina tentou responder, mas não conseguiu encontrar palavras. A realidade do que havia feito, das consequências que enfrentaria, estava finalmente se tornando clara para ela. Eduardo, percebendo que a situação estava completamente fora de controle, tentou mais uma vez intervir. Gente, por favor, vamos resolver isso com calma. Não precisa ser assim. Podemos conversar, chegar a um acordo? Um acordo? Marina repetiu, olhando para o marido como se o visse pela primeira vez. Você quer fazer um acordo? Depois de anos de desrespeito, depois de trazer sua amante para nossa casa, depois de me humilhar na frente de todos, que tipo de acordo você imagina que seria aceitável, Eduardo? Ele gaguejou. Podemos tentar aconselhamento matrimonial. Podemos trabalhar nisso. Eu prometo que... Suas promessas não valem nada, Marina o interrompeu. E eu não tenho nenhum interesse em tentar salvar um casamento que você destruiu sozinho. Arnaldo, que havia observado tudo em silêncio desde sua última intervenção, deu um passo à frente. Sua presença comandava respeito automático, e o salão ficou ainda mais silencioso quando ele começou a falar. Eduardo, ele disse, sua voz carregada de decepção. Você me envergonhou hoje. Envergonhou sua mãe, sua esposa, sua família e a si mesmo. Criei você para ser um homem de honra, para liderar com integridade, para respeitar os compromissos que assume. Claramente falhei. Pai, por favor, Eduardo implorou, e pela primeira vez havia medo genuíno em sua voz.
A partir de amanhã, Arnaldo continuou, inflexível. Você está afastado de todas as suas posições na empresa. Seus irmãos e primos assumirão suas responsabilidades até que eu decida se você ainda tem lugar na organização. O choque no rosto de Eduardo era visível. Sua posição na empresa, seu status, seu poder, tudo estava sendo arrancado dele publicamente. Mas Arnaldo não havia terminado. E quanto a esta casa, ele continuou olhando agora para Marina. Marina tem razão. A propriedade é dela por direito. Eduardo, você vai deixar esta casa hoje mesmo. Pode buscar suas coisas pessoais nos próximos dias, com hora marcada e na presença de testemunhas. Marina sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve firme. Não era exatamente o que ela esperava. Havia imaginado confrontos, discussões, talvez até processos legais longos. Mas ali estava o patriarca da família, fazendo justiça de forma sumária e pública. Era quase surreal. Adelaide se aproximou de Marina, tomando sua mão. Querida, se você precisar de qualquer coisa, qualquer apoio, estaremos aqui. Você é parte desta família e vamos garantir que seja tratada com o respeito que sempre mereceu. Marina olhou para a sogra, vendo sinceridade em seus olhos pela primeira vez. Obrigada, ela sussurrou. Valentina, percebendo que não havia mais nada que pudesse fazer ali, tentou sair discretamente. Mas Marina a chamou. Um momento, senhorita Moraes. Valentina parou, virando-se relutantemente. Quero que você entenda uma coisa, Marina disse, descendo os degraus e caminhando até ficar frente a frente com a outra mulher. Você não perdeu apenas contratos e seguidores hoje. Você perdeu algo muito mais importante, sua dignidade, porque no final, o que você ganhou com tudo isso? Um homem casado que nunca foi realmente seu? Uma noite de atenção que se transformou em escândalo? Valeu a pena? Valentina não respondeu. Tinha lágrimas nos olhos, mas Marina não sentiu pena. Sentia apenas um cansaço imenso e uma clareza renovada sobre quem ela era e o que merecia. Agora pode ir, Marina disse simplesmente. E da próxima vez que decidir entrar na vida de alguém, lembre-se desta noite. Lembre-se de que toda ação tem consequências. Valentina saiu quase correndo, seus saltos altos ecoando no mármore do corredor. Alguns convidados a seguiram com os olhos, outros já haviam voltado sua atenção para Marina, que agora estava no centro de tudo, não mais como vítima, mas como protagonista de sua própria história. Rafael se aproximou, colocando uma mão amigável no ombro de Marina. Você foi incrível, prima. Sua mãe estaria orgulhosa. Marina sorriu fracamente. Acho que estou em choque. Não acredito que realmente fiz isso. Fez sim, Helena disse, chegando pelo outro lado. E sobre tempo, se me pergunta. Eduardo ainda estava ali, parado no meio do salão, parecendo perdido. Alguns de seus amigos tentavam consolá-lo, mas mesmo eles pareciam desconfortáveis com a situação. A realidade estava se impondo. Ele havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado, e agora pagava o preço. Marina olhou para ele e por um momento sentiu algo parecido com pena. Mas era uma pena distante, como se sentisse por um estranho que havia tomado decisões ruins. Não havia mais raiva, não havia mais amor. Havia apenas um vazio, onde antes existira um casamento. Acho que você deve ir, Eduardo, ela disse calmamente. Como seu pai disse, pode buscar suas coisas depois, mas hoje agora quero que você saia da minha casa. Eduardo a olhou buscando algum sinal de que ela poderia mudar de ideia. Mas não havia nada ali além de uma decisão firme e final. Ele assentiu lentamente, percebendo que havia perdido tudo que tinha valor: respeito, família, lar. Enquanto Eduardo saía, seguido por alguns poucos amigos leais, o salão começou a murmurar. A festa havia se transformado em algo completamente diferente do planejado, mas de alguma forma havia uma energia renovada no ar, como se todos ali tivessem presenciado não apenas um escândalo, mas uma libertação. Arnaldo se aproximou de Marina. Ele era um homem de poucas palavras, mas quando falou, sua voz carregava um peso que ela nunca havia ouvido antes. Marina, eu te devo desculpas.
Deveria ter percebido o que estava acontecendo, deveria ter intervindo antes. Um homem deve proteger sua família, e eu falhei em proteger você. Marina sentiu os olhos arderem novamente, mas dessa vez deixou as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza ou humilhação. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de um peso que finalmente havia sido tirado de seus ombros. Obrigada, Sr. Arnaldo, ela disse, por acreditar em mim, por fazer justiça. Ele assentiu, colocando uma mão gentil em seu ombro. Você é mais forte do que todos. Nós imaginávamos. E esta casa, esta família, será melhor com você nela do que com meu filho. A festa continuou, mas com um tom diferente. Não era mais uma celebração tradicional. Era algo novo, algo transformador. As pessoas conversavam sobre o que haviam presenciado, sobre coragem, sobre justiça, sobre as máscaras que todos usamos e o que acontece quando elas finalmente caem. Marina circulou entre os convidados, recebendo abraços, palavras de apoio, olhares de respeito que nunca havia recebido antes. Ela ainda estava com o vestido manchado de vinho, mas agora não era mais uma marca de humilhação. Era um símbolo, uma lembrança de que ela havia enfrentado o pior e sobrevivido. Mais do que sobrevivido, havia se erguido. 3 meses haviam se passado desde aquela noite que mudara tudo. Marina estava sentada no escritório da mansão, o mesmo escritório que Eduardo costumava usar para trabalhar, mas que agora era dela. As paredes haviam sido repintadas em um tom suave de cinza azulado, os móveis pesados e escuros substituídos por peças mais leves e modernas. A sala tinha janelas amplas que deixavam entrar a luz natural, algo que Marina sempre desejara, mas nunca ousara pedir. Na mesa à sua frente havia pilhas de documentos organizados, contratos de divórcio, papéis da transferência oficial da propriedade da casa, correspondências de advogados. Marina os revisava calmamente, assinando onde necessário, tomando notas sobre detalhes que precisavam ser verificados. Ela havia aprendido rapidamente a navegar pelo mundo legal e burocrático que antes parecia tão distante de sua realidade. O celular tocou, exibindo o nome de Rafael na tela. Ela atendeu com um sorriso. Oi, Rafael, tudo bem? Oi, Marina. Só queria te avisar que os últimos papéis do processo foram finalizados. O juiz assinou ontem. O divórcio está oficialmente concluído. Marina sentiu uma onda de emoção. Alívio principalmente, mas também uma pontinha de melancolia. Não pela perda do casamento em si, mas pelo fim de um capítulo inteiro de sua vida. Obrigada por me manter informada. E obrigada por tudo, Rafael. Não sei o que teria feito sem seu apoio nesses meses. Não precisa agradecer. Você é família, Marina. E além disso, ele fez uma pausa. Acho que todos nós aprendemos algo naquela noite. Sobre ficar em silêncio diante de coisas erradas, sobre a importância de defender o que é certo. Depois de desligar, Marina levantou-se e caminhou até a janela. O jardim estava mais bonito do que nunca. Ela havia contratado novos jardineiros e pedido para criar um espaço de contemplação, com bancos de madeira e um pequeno lago com carpas. Era seu lugar favorito agora, onde passava as manhãs tomando café e planejando o dia. A porta do escritório se abriu e Carmen entrou, trazendo uma bandeja com chá e biscoitos. Dona Marina, chegou uma encomenda para a senhora. Deixei na sala de estar. Obrigada, Dona Carmen. Sabe o que é? A governanta sorriu com aquele jeito maternal que Marina havia aprendido a apreciar ainda mais nos últimos meses. Parece ser dos catálogos de universidades que a senhora pediu. Marina sorriu de volta. Sim, estou analisando programas de mestrado em administração. Acho que é hora de investir na minha formação. Acho ótimo, Dona Marina. A senhora merece realizar seus sonhos. Depois que Carmen saiu, Marina pegou o chá e voltou para a mesa. Sim, seus sonhos. Era curioso pensar nisso. Durante tantos anos, ela havia colocado seus próprios desejos em segundo plano, moldando sua vida em torno das expectativas dos outros. Mas agora, pela primeira vez, estava descobrindo o que realmente queria. E era libertador. O divórcio havia sido surpreendentemente rápido, facilitado pelas evidências irrefutáveis da infidelidade de Eduardo,
e pelo fato de que Arnaldo, embora discretamente, havia usado sua influência para garantir que o processo fosse justo e célere. Eduardo havia tentado contestar alguns pontos, principalmente sobre a propriedade da casa, mas os documentos eram claros e a decisão judicial havia sido inquestionável. Marina havia mantido a mansão, além de receber uma compensação financeira substancial. Não era sobre o dinheiro, ela repetia para si mesma, era sobre justiça. Era sobre reconhecer que ela havia investido 8 anos de sua vida naquele casamento, havia abdicado de sua carreira, de suas ambições, de sua própria identidade. E merecia ser compensada por isso. Quanto a Valentina, as consequências haviam sido exatamente como previsto. Os vídeos daquela noite haviam se espalhado rapidamente pelas redes sociais, não da forma sensacionalista que a influenciadora estava acostumada, mas como um estudo de caso sobre as consequências da falta de ética e respeito. Ela havia perdido contratos significativos, seguidores em massa, e sua reputação estava em frangalhos. Havia tentado se desculpar publicamente algumas vezes, mas as desculpas pareciam vazias e oportunistas. Marina não sentia satisfação com a queda dela, apenas uma indiferença distante. Valentina tinha feito suas escolhas e agora vivia com elas. Eduardo, por sua vez, havia sido gradualmente reintegrado à empresa da família, mas em uma posição muito inferior à que ocupava antes. Arnaldo havia deixado claro que confiança era algo que se ganhava, não se herdava, e Eduardo teria que provar seu valor novamente. Marina raramente pensava nele agora. Quando pensava, era com uma espécie de curiosidade antropológica, como se tentasse entender quem havia sido aquele homem com quem passou 8 anos de sua vida e que no final era um completo estranho. O telefone tocou novamente. Desta vez era Helena. Marina, querida, como você está? Oi, tia. Estou bem. Muito bem, na verdade. Ótimo. Olha, estava pensando, que tal você vir passar uns dias aqui em Belo Horizonte? Podemos ir ao teatro, jantar em bons restaurantes, colocar a conversa em dia. Você precisa sair um pouco dessa casa, mesmo que ela seja linda. Marina riu. Sabe que eu adoraria? Deixa eu organizar minha agenda e te confirmo as datas. Depois de desligar, Marina percebeu que estava sorrindo. Quando foi a última vez que havia feito uma viagem só por prazer? Quando foi a última vez que havia tomado uma decisão baseada puramente no que ela queria, sem considerar as opiniões ou necessidades de outras pessoas? Não conseguia se lembrar. A tarde avançou e Marina dedicou algumas horas aos estudos. Havia se matriculado em alguns cursos online enquanto decidia sobre o mestrado. Administração, sim, mas também psicologia, arte e história. Estava explorando, descobrindo o que a interessava, o que a fazia sentir viva e engajada. Era como estar redescobrindo partes de si mesma que haviam sido enterradas sob anos de conformidade. Por volta das 6 da tarde, Adelaide ligou. Marina querida, estou aqui perto. Posso passar aí rapidamente? Gostaria de conversar sobre algo. Claro, sogra. Quer dizer, Adelaide, Marina se corrigiu. Ainda estava se acostumando com a nova dinâmica. Estarei aqui. Meia hora depois, Adelaide chegou. Marina a recebeu na sala de estar, onde haviam preparado chá e alguns petiscos. A matriarca da família Brandão parecia mais leve de alguma forma, menos rígida do que costumava ser. Marina, antes de mais nada. Quero agradecer, Adelaide começou, pegando a xícara de chá que lhe foi oferecida. Agradecer por sua dignidade em todo esse processo. Poderia ter transformado isso em um circo midiático. Poderia ter vendido histórias para a imprensa. Poderia ter humilhado publicamente nossa família. Mas não fez. Marina balançou a cabeça. Não era sobre vingança, Adelaide. Era sobre recuperar minha vida, minha dignidade. Expor a família publicamente não traria nada de bom para ninguém. Mesmo assim, Adelaide continuou. Aprecio sua discrição. E quero que saiba que, embora você e Eduardo não sejam mais casados, você ainda é parte da família aos nossos olhos. Especialmente aos meus e do Arnaldo. Marina sentiu-se tocada. Obrigada.
Isso significa muito para mim. Na verdade, Adelaide disse, colocando a xícara de lado, vim aqui com um convite. Arnaldo e eu estamos reorganizando algumas coisas na Fundação Beneficente da Família. Precisamos de alguém com sensibilidade, com experiência em lidar com pessoas, alguém em quem possamos confiar. Pensamos em você. Marina piscou, surpresa. Você está me oferecendo um trabalho? Não exatamente um trabalho tradicional, Adelaide explicou. Mais uma posição de liderança. Você teria autonomia para definir projetos, escolher causas, administrar recursos e, claro, seria remunerada adequadamente. Arnaldo sempre disse que você tinha um talento especial para organização e gestão, mas que nunca teve a oportunidade de demonstrar. Marina ficou em silêncio por um momento, processando a oferta. Era uma oportunidade incrível, uma chance de usar suas habilidades de forma significativa, de fazer diferença. Mas também era um vínculo com a família Brandão, com o passado que ela estava tentando deixar para trás. Como se lendo seus pensamentos, Adelaide falou: entendo se você precisar pensar, e se decidir que prefere seguir um caminho completamente diferente, também compreenderei. Mas saiba que a oferta está aí, não como uma forma de manter você ligada a nós por obrigação, mas porque genuinamente acreditamos que você seria perfeita para essa posição. Posso ter alguns dias para pensar? Marina perguntou. Claro. Quanto tempo precisar? Depois que Adelaide saiu, Marina sentou-se novamente no escritório, pensando na proposta. Era tentador. Poderia ser uma forma de usar sua experiência em administração doméstica e eventos em uma escala maior, com propósito social. Mas também tinha seus receios. Seria capaz de trabalhar com a família do ex-marido sem que aquilo se tornasse estranho ou doloroso? A resposta, ela percebeu, dependia de como ela escolhesse ver a situação. Poderia ver como um vínculo permanente com um passado que queria esquecer. Ou poderia ver como uma oportunidade de redefinir seu relacionamento com os Brandão, de criar algo novo e significativo a partir das cinzas do que havia sido. Naquela noite, Marina jantou sozinha no jardim, algo que havia se tornado um hábito prazeroso. O céu de São Paulo, raramente estrelado por causa da poluição luminosa, estava surpreendentemente claro. Ela olhou para cima, vendo as poucas estrelas visíveis, e pensou em como sua vida havia mudado. 3 meses atrás, estava presa em um casamento sem amor, invisível em sua própria casa, silenciada por anos de condicionamento social. Hoje, era dona de seu próprio destino. Tinha uma casa que realmente era sua, recursos financeiros que lhe davam independência e, mais importante, tinha sua voz de volta. O telefone vibrou com uma mensagem. Era de uma amiga da época da faculdade, alguém com quem Marina havia perdido contato durante o casamento. Viu que você está divorciada. Que tal marcarmos um café? Senti sua falta todos esses anos. Marina sorriu. Sim, ela havia se afastado de muitas amizades durante o casamento, sempre colocando as necessidades e compromissos sociais de Eduardo em primeiro lugar. Mas agora podia reconectar, podia reconstruir essas pontes. Respondeu rapidamente, marcando um encontro para a semana seguinte. Nos dias que se seguiram, Marina tomou sua decisão sobre a oferta de Adelaide. Aceitaria a posição na fundação, mas com condições claras. Teria autonomia completa, responderia apenas ao conselho da fundação e não a membros individuais da família, e seu escritório seria em um local separado, não nas dependências das empresas Brandão. Adelaide e Arnaldo concordaram prontamente com todas as condições. O primeiro projeto que Marina decidiu implementar foi um programa de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade que estavam saindo de relacionamentos abusivos. Ela sabia, por experiência própria, como era difícil deixar uma situação onde se sentia presa, onde a dependência financeira e social tornava a liberdade uma ilusão distante. O programa ofereceria não apenas abrigo temporário, mas também capacitação profissional, apoio psicológico e assistência legal. A ironia não passou despercebida por Marina. Ela estava usando recursos da família do homem
que a havia desrespeitado para ajudar outras mulheres a se libertarem de situações semelhantes. Havia uma justiça poética nisso que ela apreciava profundamente. 6 meses após aquela noite fatídica, Marina estava em pé no palco de um centro de convenções em São Paulo, falando para uma plateia de mais de 500 pessoas sobre o programa que havia criado. Ela estava usando um terno elegante em tom azul marinho, o cabelo preso num coque profissional, postura confiante. Não havia mais nada da mulher invisível e silenciosa que costumava ser. Enquanto falava sobre empoderamento feminino, sobre a importância de ter voz, sobre como a independência financeira era fundamental, mas a independência emocional era igualmente crucial, Marina viu no público várias faces conhecidas. Helena estava lá, sorrindo orgulhosa. Adelaide e Arnaldo ocupavam lugares na primeira fileira. Rafael estava no fundo do auditório, filmando tudo para registros da fundação. E havia dezenas de mulheres que ela não conhecia, mas que estavam ali porque se identificavam com a mensagem, porque precisavam ouvir que era possível recomeçar. A palestra foi um sucesso. Depois, durante o coquetel, várias pessoas se aproximaram para conversar, para compartilhar suas próprias histórias, para agradecer. Uma mulher em particular, de cerca de 40 anos, abraçou Marina com lágrimas nos olhos. "Obrigada", ela sussurrou. "Obrigada por mostrar que não estamos sozinhas, que é possível sair, é possível recomeçar." Marina abraçou-a de volta, sentindo as próprias lágrimas ameaçarem cair. "De nada. E você não está sozinha. Nunca esteve." Naquela noite, de volta à mansão que agora era verdadeiramente sua, Marina subiu para o quarto e ficou um longo momento em frente ao espelho. Era o mesmo espelho onde, meses atrás, havia se olhado com aquele vestido marfim que seria manchado de vinho. Mas a mulher que a encarava agora era completamente diferente. Havia confiança em seus olhos, havia força em sua postura, havia uma luz que vinha de dentro, não mais dependente de aprovação externa ou da validação de outras pessoas. Marina havia encontrado a si mesma no processo de perder tudo que pensava definir quem ela era. Seu telefone vibrou com uma notificação. Era um artigo sobre ela em uma revista feminina importante. O título dizia: "De esposa silenciada, a voz do empoderamento. A transformação de Marina Almeida." Ela leu o artigo que falava sobre sua história de forma respeitosa, focando não no escândalo, mas na transformação. Não na vitimização, mas na superação. Nos comentários do artigo online, havia centenas de mensagens de mulheres compartilhando suas próprias experiências, agradecendo pela inspiração, falando sobre como a história de Marina havia dado a elas coragem para fazer mudanças necessárias em suas próprias vidas. Marina fechou o celular e voltou a olhar para o espelho. Quem diria, ela pensou, que uma mancha de vinho seria o catalisador para uma transformação completa. Às vezes ela percebeu: precisamos ser quebrados para descobrir que somos mais fortes do que imaginávamos. Precisamos perder o que achávamos que nos definia para encontrar o que realmente importa. Ela pensou em Eduardo brevemente, sem raiva ou ressentimento. Ele havia sido um capítulo necessário em sua vida, um capítulo doloroso, mas transformador. Sem aquela experiência, sem aquela noite catastrófica na festa, talvez ela nunca tivesse encontrado sua verdadeira voz. Talvez nunca tivesse descoberto sua força. Pensou em Valentina também, e sentiu apenas indiferença. Cada um de nós é responsável por nossas próprias escolhas e suas consequências. Valentina escolheu o caminho da arrogância e do desrespeito. Marina escolheu o caminho da dignidade e do recomeço. Na manhã seguinte, Marina acordou com o sol entrando pela janela do quarto. Tinha uma reunião importante com potenciais doadores para o programa de apoio a mulheres, depois um almoço com Helena, que estava de volta a São Paulo, e à tarde, uma sessão de terapia que havia começado a frequentar regularmente. A agenda estava cheia, mas era uma agenda que ela mesma havia construído, baseada em suas próprias escolhas e prioridades. Enquanto tomava café no jardim, observando as carpas nadarem tranquilamente no lago, Marina percebeu que era genuinamente feliz. Não a felicidade efervescente e dramática dos filmes,
mas uma felicidade quieta e profunda, enraizada em autenticidade e propósito. Era a felicidade de acordar todos os dias sabendo exatamente quem era e o que valia. O telefone tocou. Era Arnaldo. Marina, bom dia. Espero não estar ligando cedo demais. Nada disso, Sr. Arnaldo. Já estou acordada há algum tempo. Em que posso ajudá-lo? Na verdade, eu queria agradecer. A palestra de ontem foi extraordinária. Você fez nossa fundação brilhar de uma forma que não acontecia há anos. E, mais importante, você está realmente fazendo diferença na vida das pessoas. Estou orgulhoso de você. Marina sentiu o peito aquecer com o reconhecimento. Obrigada. Isso significa muito vindo do Senhor. E Marina, ele continuou, sua voz ficando mais séria. Quero que saiba que lamento profundamente não ter percebido o que estava acontecendo antes. Não ter protegido você da forma que deveria. Um homem deve defender o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando envolve sua própria família. O senhor fez o que era certo quando mais importava, Marina respondeu. E isso é o que conta. Depois de desligar, Marina ficou ali sentada por mais alguns minutos, apenas sendo. Apenas existindo naquele momento, naquele lugar, naquela vida que havia construído a partir das cinzas de quem ela costumava ser. Ela pensou na mulher que era 6 meses atrás, tão pequena, tão silenciosa, tão perdida, e enviou a ela, através do tempo e do espaço, uma mensagem de amor e encorajamento. Você vai sobreviver, ela pensou. Mais do que sobreviver, você vai florescer. Você vai descobrir que a força que procurava fora de si sempre esteve dentro de você, apenas esperando o momento certo para emergir. Marina levantou-se, alisou o vestido e caminhou de volta para dentro da casa. Tinha um dia produtivo pela frente, cheio de possibilidades e promessas. E enquanto caminhava pelos corredores da mansão que agora era verdadeiramente sua, em todos os sentidos da palavra, Marina sorriu, porque afinal o silêncio tinha cobrado seu preço durante anos. Mas agora, finalmente, era a voz dela que ecoava pelas paredes, e era uma voz forte, clara e inquebrantável. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação e empoderamento, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Foi o momento em que Marina finalmente encontrou sua voz? Foi a reviravolta com Arnaldo fazendo justiça? Ou foi a transformação completa dela em uma mulher independente e forte? Queremos saber qual parte desta história ressoou mais com você. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que é possível recomeçar, que nunca é tarde para recuperar sua dignidade e construir a vida que você merece. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre coragem, justiça e o poder da voz feminina. Até lá!